Olá, educadores! Sejam bem-vindos no canal LED. A suspensão temporária das aulas presenciais é uma tentativa de minimizar a propagação da epidemia e reduzir o risco de contágio e proliferação do coronavírus entre professores e alunos. Devido a essa situação, profissionais da educação em todo o mundo estão trabalhando por uma transformação cada vez mais profunda e efetiva no processo de ensino e aprendizagem. Para manter o vínculo com seus alunos, educadores utilizam variados meios de comunicação, como internet, televisão, rádio e materiais impressos. O desenvolvimento de um plano de aulas remotas é o momento ideal para colocarmos em prática novas ideias e fomentar as aprendizagens ativas. Teremos hoje a participação especial de Gisele Barachatti, que irá compartilhar conosco algumas práticas pedagógicas com o uso do Google Documentos. Esperamos que gostem. Eu sou a professora Juliane Menezes, dos anos finais, faço parte da equipe LED. Olá, educadores! Sejam bem-vindos a mais um encontro semanal conosco. Eu sou Karina, professora de Educação Infantil e faço parte da equipe LED. Aproveitem também que já estão aí em nosso canal e se inscrevam para receber as novidades de primeira mão. Fiquem conosco até o final. Olá, professores! Eu sou a professora Sheila, também da equipe LED, sou professora de anos iniciais. Sejam bem-vindos a mais um encontro. Na nossa conversa de hoje, nós veremos quais ferramentas e equipamentos estamos usando para a nossa transmissão. Nós também teremos Aprendendo com Quem Faz. Nesse quadro, teremos a nossa convidada especial, Gisele Barachatti. Ela irá abordar as práticas pedagógicas não presenciais com o Google Documentos. Nós teremos também Para Se Inspirar, teremos o quadro De Olho na Dica e, para finalizarmos, o nosso feedback. Então, nós vamos mostrar para vocês quais são as ferramentas e os equipamentos que nós estamos utilizando para o encontro de hoje. A plataforma do YouTube para compartilhar, o vídeo com vocês, o StreamYard, que permite a junção de nós três aqui na conversa. Também estamos utilizando o Google Apresentações, disponibilizando aí os materiais. No feedback, nós utilizaremos o Google Formulários. Também temos o computador, fone e microfone e acesso à internet. É importante lembrar que estamos todas com máscara, pois estamos compartilhando de um mesmo ambiente. Espero que vocês compreendam. Enfim, Aprendendo com Quem Faz. Esse é um quadro criado aqui pela equipe LED para trazer educadores que possam compartilhar conosco boas práticas e somar esforços aí para esses desafios. Hoje nós temos a Gisele Barachatti, que é professora graduada em Pedagogia pelo Centro Universitário Claretiano e em Letras pela Universidade do Vale do Paraíba. Também é pós-graduada em Ensino de Língua Inglesa, mestre em Linguística Aplicada pela Universidade de Taubaté e com doutorado em curso no programa de pós-graduação em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ela é orientadora de ensino da língua portuguesa aqui na rede, muitos já conhecem e sabem de todo o potencial dela. Está aí para somar conosco hoje aqui no canal. Olá, professores. Estou aqui para falar um pouquinho da minha experiência com o aplicativo do Google Docs, a pedido das meninas do LED. Agradeço o convite. Na verdade, eu acho que não tem muito
novidade naquilo que eu vou contar, porque são as ferramentas que eu utilizo, já utilizei, tenho descoberto no Google Docs. Então, vou contar um pouquinho para vocês, na forma de um relato mesmo, na condição de professora de língua portuguesa, e de coisas que eu fui achando necessidade de buscar e encontrei algumas coisas interessantes no Google, no Docs. Eu vou começar abrindo, então, primeiro, acho que antes de abrir o Google Docs, acho que é importante a gente pensar que ele é um editor de texto, assim como o Word. Acredito que todo mundo utilize o Word, e então as ferramentas que a gente já conhece no Word, elas são muito parecidas com as ferramentas do Google Docs. É lógico que o Docs ele está online, então a gente também consegue fazer outras propostas utilizando ele, mas basicamente, como editor de texto, a gente está ali para trabalhar com textos, e todas as áreas, todos os componentes curriculares utilizam nas suas aulas textos tanto para leitura quanto para escrita. Então, eu vejo um grande potencial nesse Google Docs. Outra coisa que é interessante a gente pensar quando a gente vai usar um novo aplicativo, nesse caso o Docs e o Word, que a estética desses dois aplicativos é muito parecida. Se eu abrir o Word aqui, a gente tem aqui um monte de ferramentas, né? Tem um menu aqui em cima e tem vários ícones que a gente, até muitos deles a gente até já sabe de cor para que serve. Então, uma coisa interessante dos meios digitais é que esses ícones eles se repetem. Então, a gente que já é usuário de celular, de Word, de Excel e de outros aplicativos, quando esses aplicativos vão para o meio online, eles se mantêm nesses ícones. Então, a gente não precisa ficar achando que vai ser tudo diferente. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu entro no Docs é justamente com a memória que eu tenho e o uso que eu tenho do Word, né? Vou abrir o Docs aqui para a gente olhar a questão estética. Então, vocês estão vendo que eu estou dentro do meu e-mail aqui. Vou acessar aqui documentos via Drive. Vou colocar um documento em branco aqui só para a gente pensar na questão estética do editor de texto. Então, quando eu bato o olho aqui, a semelhança com o Word é muito grande. Então, isso para a gente traz uma segurança, enquanto usuário, de que, é claro, eu vou ter ferramentas que são diferentes, mas que as ferramentas básicas são as mesmas, né? Então, eu também tenho uma barra aqui, um menu, e eu também tenho vários ícones que a gente já sabe, de negrito, né? E de alinhamento de texto e outras coisas. Outra coisa que é muito bacana desses aplicativos é que a gente passa o mouse e ele já vai mostrando não só teclas de atalho, mas também ele já vai mostrando algumas ferramentas, né? Então, a gente não precisa saber de todas as ferramentas quando vai usar o aplicativo, porque a gente já tem um conhecimento prévio. Então, acho que isso é bacana. Outra coisa, apesar de ser um editor de texto, hoje em dia quase que não se vê texto, só tem escrita. Então, o Google Docs, ele também potencializa a inserção de imagens, de hiperlinks, de gráficos, de tabelas, de várias linguagens dentro desse texto. Isso também é importante porque dá uma amplitude para todas as áreas do conhecimento que trabalham com mapas conceituais e com outros textos e imagens. A gente consegue criar, então, documentos que têm uma variedade aí de linguagens. Nas aulas de produção de texto, agora falando um pouco de língua portuguesa, né, eu tenho escutado bastante dos professores, né, como trabalhar remotamente com a produção escrita. Em todas as atividades que a gente tem visto, em todos os componentes, os meninos escrevem. E às vezes a gente tem também uma questão de espaço no Google Docs, no Google Forms, por exemplo, não quer que ele fique muito extenso, a gente também pode colocar um hiperlink dentro de um formulário e levar os meninos para um documento do Google Docs. E aí eles podem fazer a leitura de textos mais extensos e até atividades colaborativas, né? Vou falar até um pouquinho mais
sobre isso quando a gente começar aqui a olhar para as atividades. Então, eu posso, por exemplo, trazer uma atividade de produção de um final de um conto em que os meninos vão acessar um hiperlink no Google Forms, vão todos ser direcionados para um Google Docs, e aqui dentro eles vão, desse editor de texto, eles vão cada um escrever os seus finais para uma história, ou eles podem escrever, um colega escreve e o outro complementa, enfim. Eu posso trazer textos com problemas e pedir para que os alunos identifiquem um número X de problemas e escrevam sobre esses assuntos, e um pode olhar o do outro, o que o outro já achou de erro, o que o outro já corrigiu. Enfim, dá para a gente fazer algumas atividades colaborativas. O Google Forms passou a ser uma necessidade atual para nós, no monitoramento da aprendizagem dos alunos, e por conta disso, eu fui buscar uma forma, né, nós conversamos um pouco em HTC sobre copiar as nossas sequências didáticas em Word para o Drive. Então, eu vou fazer isso com uma sequência agora, só para a gente começar a trabalhar um pouquinho essa questão. Vou abrir aqui vou jogar essa minha sequência para dentro do meu Drive. É isso que a gente está fazendo, elaborando as atividades em Word, colocando no Drive, e do nosso Drive a gente coloca no formulário Google. Então, eu vou jogar essa sequência aqui. Quando a gente abre, isso já é uma facilidade, a gente poder utilizar os nossos materiais no Word dentro do Google Docs, e quando a gente vai abrir essa sequência, ela pede aqui, a gente precisa clicar sempre nesse item aqui, abrir com o documento Google. Tem uma forma da gente fazer com que o arquivo em Word, ele já abra diretamente no Google Docs, sem que eu precise clicar aqui. Se a gente voltar antes de abrir o documento e clicar aqui nesse ícone de ferramentas, eu vou aqui na configuração, lembrando que eu estou dentro do Drive, né? Eu já posso colocar aqui, ó, converter uploads, converter arquivos enviados para o formato do editor do documento Google. Quando eu habilito esse item, na hora de eu abrir a sequência aqui, ó, opa, ela deveria ter aberto automaticamente, não sei se não aconteceu. Eu vou jogar o arquivo aqui dentro. E agora, na hora de eu abrir esse arquivo, ele não vai pedir de novo para que eu selecione a opção do Google Docs. Então, ele já vem automático. Então, para a gente que está fazendo esse movimento o tempo todo, acho que é interessante já no Google Drive, então, a gente acionar aqui a engrenagem nas configurações e já habilitar essa conversão automática. Abrindo aqui o nosso arquivo, então, uma das potencialidades do Google Docs é a gente já transpor algumas das atividades que a gente tem na sequência direto para um formulário Google. Como é que a gente faz isso? A gente precisa instalar alguns complementos nesse Google Docs. Então, todos esses aplicativos do Google, eles têm a possibilidade de instalação de diferentes complementos. Então, aqui, se a gente olhar na barra do Google Docs, tem aqui o item complementos. Eu já tenho uma lista aqui de coisas que eu já instalei. Mas para quem não tem nada instalado de complemento é o que eu quero dizer, novas ferramentas para o Google Docs, eu posso entrar aqui no instalar complementos, ele vai abrir uma galeria de coisas, né? Aquelas que eu já tenho instaladas, aparece aqui, ó, instalado. Então, se eu quiser converter o documento em formulário Google, que é uma ferramenta bastante interessante para a gente que está fazendo já esse movimento, eu clico nesse complemento, no meu caso, ele já está instalado, mas quando você clica, você não precisa instalar imediatamente. Primeiro você já dá uma olhada aqui, né, para que ele serve, ó, complemento do documento, já está escrito lá, e aí ele mostra aqui, ó, que você pode selecionar um documento e já ir criando o seu formulário na barra lateral.
tá? É claro que, assim, o seu formulário ele não vai sair completo, porque não tem todas as ferramentas do formulário Google disponíveis nessa barra lateral, mas algumas coisas, principalmente quando a gente vai trabalhar com texto escrito, a gente consegue fazer já dentro do próprio Google Docs. Então, se a gente achar que é interessante, a gente coloca para instalar. E são muitos complementos. Tem complemento para matemática específico, tem complementos para correção de gramática, tem complementos de nuvem de palavras. Aqui, inclusive, eu já tenho esse complemento instalado. Tem complementos, esse aqui também eu vou mostrar um pouquinho para vocês, que é uma ferramenta de marca-texto, também interessante. Tem complementos de etiquetas, complementos para a gente criar tabelas de correção, relatórios, enfim. Tem uma gama de complementos que vocês estão vendo aí, e a ideia é a gente instalar, ver se esse complemento é útil ou não, quer dizer, testar esse complemento, e se a gente achar que ele não é interessante, a gente apaga, senão a gente começa a pôr em prática. Então, essa demanda do formulário Google que a gente tem tido, eu fui buscar saber se o Word tinha essa possibilidade, o Google Docs. O que eu fiz? Eu digitei no Google, coloquei lá documentos Google para formulário e descobri que existia um complemento de formulário aqui no Docs. Então, eu instalei e ele se chama aqui, ó, Doc2Form. Eu vou começar a fazer aqui um trechinho para vocês entenderem como é que funciona. Então, aqui, ó, criar um formulário a partir de um documento. Ele vai abrir essa caixinha aqui lateral, e aí a gente tem duas possibilidades de transpor o texto do documento Google para cá. Uma é copiando esse documento e colando, Ctrl+C, Ctrl+V, como a gente já faz, já vem fazendo. E a outra, eu vou colocar esse trecho aqui, por exemplo, trecho 1. Fazer errado. Vou copiar esse trecho 1, eu quero colocar ele numa primeira questão. Eu posso clicar aqui, usar o texto selecionado, ele já joga automaticamente. Vocês podem ver que o texto já veio para cá. Ou eu posso dar um Ctrl+C aqui e um Ctrl+V dentro da caixa de texto. Se essa caixa estiver muito pequena, a gente pode puxar também. Sempre que tiver esse risquinho aqui na lateral, no canto inferior do espaço, a gente consegue expandir. E aqui a gente seleciona o tipo de questão. Aqui a gente não tem todas as possibilidades que a gente teria direto no formulário do Google. Então, eu só trabalho aqui com parágrafo, com o tipo texto, tipo parágrafo, múltipla escolha, as caixas de opção e escolhas a partir de uma lista. Então, eu não tenho todas as opções. Então, no meu caso aqui, eu vou querer a múltipla escolha. Então, ele coloca aqui quais são as opções de múltipla escolha. A minha atividade, ele tinha que dizer que esse trecho, se ele era ou não um conto de enigma. Então, eu vou colocar aqui para essa atividade que ele, então, faça um X no sim ou não. E aqui está dizendo que para eu adicionar as opções, eu preciso separá-las com um ponto e vírgula. Então, eu coloquei aqui essas duas opções apenas. Se eu clicar aqui no criar um formulário, eu já vou para o formulário direto, mas eu quero fazer mais questões, então eu vou adicionando questão. Porque a partir do momento que a gente vai para o formulário, a gente não tem como voltar. Aí você vai ajustar o formulário lá para finalizar o seu formulário. Então, eu adiciono outra questão, tá aqui, ó, questão número 2. Agora eu vou fazer do outro jeito. Eu vou copiar e vou colar essa questão aqui. Vou dar o Ctrl+C e o Ctrl+V, então deu na mesma, acontece a mesma coisa. Se eu quiser conferir o texto, eu posso dar uma esticadinha aqui, né? Confiro se está o texto inteiro, se não sumiu nenhuma palavra. Depois eu escolho o tipo do texto, eu quero parágrafo agora. Tá? Imaginemos que eu tenha outras questões aqui, terminei de fazer isso, eu não consigo inserir imagens. Então, para eu utilizar imagens no formulário Google, eu tenho que fazer isso direto lá. Mas eu vou colocar agora, criar o formulário, para a gente ver como é que fica. Criou o formulário, ele já está salvo no meu Google Drive. Eu vou direto lá, olhar como é que esse formulário criou.
Então, tá aqui, ele já abriu esse formulário e aí a gente vai fazer os procedimentos que a gente já está acostumado, né? Mexer com o título, fazer a descrição. Ah, mas aí eu quero arrumar isso aqui bonitinho, então eu vou criar uma sessão para cá e vou escrever que isso daqui é uma atividade de leitura, enfim. Formulário do Google vocês já conhecem, o importante é que a gente consegue, quando a gente tem bastante texto lá no Google Docs, dentro dele mesmo já transpor para cá. E depois a gente faz os ajustes necessários. Então, como que eu descobri isso? Por uma necessidade, quer dizer, eu não sabia que isso era possível. Eu fui buscar no Google, no próprio Google já me direcionou esse complemento e eu instalei, tá? Um outro complemento, então vou fechar aqui. Um outro complemento que eu encontrei, que eu achei interessante, foi esse Highlight Tool aqui, né? Esse Highlight, então, é o marca-texto que eu falei para vocês. A gente pode criar, inclusive eu já criei aqui, algumas categorias para as cores que eu vou utilizar no meu texto. Então, eu quero criar, por exemplo, no caso de língua portuguesa, ou mesmo de qualquer outro professor que vai fazer uma correção. Imagina que vocês, lá no formulário, eu vou voltar aqui no formulário, imagina que eu vou criar um link aqui para o menino acessar um arquivo e colocar lá o texto dele. Eu posso criar esse link aqui, criando uma sessão, por exemplo, aqui. Peraí, que eu fiz coisa errada. Então, eu posso escrever aqui link para a produção de texto. E eu vou compartilhar esse arquivo com os alunos, de repente com uma correção de um texto que eu fiz. Eu fiz uma atividade e aí eu vou destacar nesse meu texto coisas que eu achei que foram, que os meninos acertaram no texto, coisas que eu achei que estavam erradas, não estavam muito boas, eu já criei uma categoria aqui, e coisas que eu achei que precisam de mais atenção. Então, a gente pode criar essas categorias com cores e depois, se eu quiser compartilhar esse texto com os alunos, com essas identificações, eu venho aqui no compartilhar. Eu vou compartilhar um link, mas aqui já está me dizendo que esse link está restrito às pessoas que são da Secretaria Municipal de Educação, e eu não sei se e os alunos certamente não têm esse e-mail. Então, eu vou precisar clicar aqui para alterar essa configuração. Então, eu vou colocar aqui, ó, que além da secretaria, qualquer pessoa, ela pode acessar o link, e eu não quero que ela seja só leitora. Se eu quiser que os alunos editem o texto, no caso de uma produção escrita colaborativa, ele vai pintar o texto, ele vai corrigir o texto, eu coloco ele como editor. Agora, se eu quiser só mandar uma correção para ele, como essa que eu estou fazendo, utilizando diferentes cores de correção, eu posso deixar o aluno como leitor mesmo. E aí, eu copio esse link, que está aqui, fecho, e aí eu posso ir lá no formulário e colocar esse link aqui mesmo na descrição da sessão. Quando a gente vai visualizar esse formulário para ver como é que ele ficou aqui, colocando no olhinho, eu consigo testar o meu link para ver se ele está acessando o Google Docs. Vocês podem ver que ele foi direitinho lá para o arquivo, então está funcionando, só que os meninos estão como leitores e não como editores aqui. Então, essa ferramenta do Highlight, eu posso entrar aqui na biblioteca, ó, onde vocês me viram criar, tá vendo? Aqui é a biblioteca que a gente vai criar as nossas categorias. Eu já criei 3 categorias para revisão de texto, eu vou acrescentando um mais aqui, ó. Seleciono a cor, então, sei lá, eu quero um rosa aqui. E aí eu coloco a descrição aqui, ó. Criatividade, por exemplo. Eu achei um texto lá, um trecho muito criativo do aluno. E aí eu salvo essa categoria, e aí eu posso utilizar essa grade
para apontar determinadas questões, tanto nas respostas dos alunos, como nos textos, fazer determinados comentários, né, na forma de cores, até para facilitar os meninos. Então, esse complemento se chama Highlight Tool. Vocês viram lá nos complementos, naquela galeria de complementos que a gente viu, e é uma outra possibilidade com o Google Docs. Acho que uma outra vantagem do Google Docs é o salvamento automático, para a gente é bastante útil. Uma outra questão que eu descobri recentemente, porque às vezes a gente tem problema com a internet, e aí a gente precisa terminar um documento que a gente salvou lá no Google Docs, não tem ele offline, a gente precisa desse documento, então a gente também tem a possibilidade de habilitar o uso desse Google, não só do Google Docs, mas dos outros aplicativos do Google, offline. Como é que a gente pode fazer isso? A gente entra aqui no arquivo, e aí já tem uma opção, que eu acho que uma coisa bacana é depois entrar em todos esses itens aqui, né? Verificar a possibilidade, todas as possibilidades que eles apresentam para nós. Nesse primeiro, aparece aqui uma possibilidade de trabalhar offline. Onde que era? Tornar disponível offline. Quando a gente clica aqui, ele diz que eu preciso instalar uma extensão do Chrome, e a extensão é esse complemento que a gente viu no Google Docs, para a utilização de documentos offline. Então, quando a gente clica no instalar, ele já vai direcionar diretamente para o Chrome. Aqui, ó, extensões, documentos Google Offline, usar no Chrome. Então, ele já vai colocar, vou adicionar a extensão. As extensões do Chrome, elas ficam aqui, ó, nessa barrinha lateral. Já está instalado, ó, porque aqui está colocando para remover. Então, depois, a partir dessa instalação que a gente fez, olha, a extensão do documentos offline foi ativada. Para que entre em vigor, atualize a página. O atualizar a página é o famoso F5 que a gente dá. Então, para a extensão funcionar, o próprio Google Docs já dá um aviso de que a gente precisa atualizar a página, que é o F5, ou a gente pode vir aqui nessa flechinha, e aí eu passo a poder editar esses arquivos do Google Docs de maneira offline. Então, eu não preciso utilizar a minha internet para acessar esses materiais que estão aqui. Acho que é isso, gente. A questão, então, do salvamento automático no Google, acho que é muito importante. A possibilidade de a gente transpor todos os nossos documentos em Word para cá. Essa ferramenta do formulário eu achei bastante interessante quando a gente trabalha mais com texto escrito. Facilita, porque você já vai para o formulário Google com a sua sequência basicamente organizada, você vai para finalizar a sua sequência. Essa ideia da gente criar categorias de correção, né? Ali eu coloquei de revisão do texto, mas o professor poderia indicar num texto de leitura que ele mandou em história, em geografia, em ciências, ele poderia pintar de cores diferentes temas que ele tratou na aula, a relação de um tema com o outro. No caso do professor de português que está trabalhando com textos argumentativos, ele poderia destacar de cores diferentes o argumento 1, o argumento 2, a tese, a conclusão, ou seja, dá para a gente imaginar, né? Vocês estão me ouvindo falar um pouco de língua em alguns exemplos, mas cada professor vai pensando no seu componente curricular e nas maneiras que ele tem de utilizar essa ferramenta. Então, essa questão de destacar no texto também eu acho interessante. Existem outros complementos que vocês podem explorar, como a nuvem de palavras, ou o gerador de nuvem de palavras também. Então, a ideia é que vocês possam explorar esses complementos, explorar essas ferramentas e, assim, as possibilidades são muitas. Eu conheço algumas, porque são aquelas que eu tive necessidade. Na dúvida se funciona ou não, além de eu procurar no próprio Google e digitar minha dúvida, eu posso entrar aqui no Ajuda e colocar o tipo de
necessidade que eu tenho, por exemplo, em relação à formatação de um parágrafo, e aí o próprio Google Docs vai me oferecer uma lista de opções, e eu também posso acessar, tendo o meu Gmail, eu consigo acessar esses documentos em qualquer aparelho, seja no meu celular, seja no notebook, no tablet, e consigo instalar esses complementos conforme as minhas necessidades. Inclusive, na área da matemática, tem complementos bastante interessantes. Então, acho que isso eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do que eu venho utilizando no Google Docs, e espero que vocês possam aproveitar as sugestões e que vocês tragam outras, inclusive depois para as meninas do LED, porque certamente vocês já utilizam muitas dessas ferramentas e desses complementos. Nós agradecemos a orientadora de ensino, Gisele Barachat. Ótimas contribuições, né, para os professores da rede. Estamos muito gratas, né? E com certeza fará diferença aí com os professores. Sim, e depois de tanta contribuição, nós queremos ainda mais inspirá-los aí neste desafio de estar criando planos de aula para o ensino não presencial. Trouxemos dois artigos aí da revista Porvir. Professores se unem para a aula sobre texto narrativo e geometria no Fundamental 1. Um outro que também estará linkado tanto lá no portal quanto os links estarão nas descrições aqui do YouTube. Professor conta como é a experiência de gravar aulas para a TV. Né? Ele é uma matéria bacana, as duas são muito bacanas, mas especialmente essa segunda, que trata aí de todos os desafios que a gente vem enfrentando aí. Como adaptar o meu planejamento, como me postar diante de uma câmera. Não é fácil para a gente aqui do LED, não foi fácil no início, mas a gente sabe que quanto mais a gente faz, mais habilidade a gente vai tendo, mais ideias vão surgindo e a gente vai tentando melhorar, assim como é lá na sala de aula no modo presencial, né? E também trouxemos para vocês um guia prático com modelos aí de planos de aula. Quando você clicar lá no portal, nessa apresentação, você será direcionado para a página onde você pode baixar este guia, né, e usá-lo aí offline, tá bom? Isso mesmo. E agora chegou o momento de olho na dica. Nós temos aí, para vocês visualizarem, o nosso portal do LED, né, no endereço gg.gg/portal LED. E nessa aba preta em cima, onde está escrito Aprendizagens Inovadoras, está em destaque, quando você mexe o mouse, ela fica em destaque em vermelho. Ele abre todos os materiais dos nossos encontros, né, das nossas transmissões. Então, tudo que é passado aqui nesses slides, através do vídeo no canal para vocês conseguem visualizar esses slides lá dentro do Aprendizagens Inovadoras. Como que você vai estar localizando isso? Nosso fundamental, EI para educação infantil, no caso aqui vocês vão procurar EF, tem o nome, né, da transmissão do dia e a data. É só você estar clicando que todo esse material que nós passamos aqui hoje estará disponível para vocês. Isso também, dentre outras possibilidades que vocês podem estar visitando aí no portal, porque tem muitas dicas bacanas aí também. Isso mesmo, vale a pena. Uma outra dica é a questão do nosso canal, né? Todos os vídeos que nós disponibilizamos para vocês, seja em vídeo ou seja em live, nós inserimos numa playlist lá no nosso canal LED, gg.gg/canal LED. A playlist se chama Ensino Fundamental Aprendizagens Inovadoras.
quando a gente clica aqui, eu posso enxergar todos os meus vídeos disponíveis nesse canal. Então, eu posso, se eu perdi alguma sexta-feira, eu posso estar retomando o conteúdo, né, em vídeo aqui nessa playlist. E aí, para quem também ainda não se inscreveu no nosso canal, é muito importante clicar no inscreva-se, dar uma força para a equipe LED, como a Ju já comentou, né? São experiências novas, não é fácil para ninguém, para nós, né? A gente sabe que para o professor também não é, mas com o apoio de vocês, com certeza fortalece cada vez mais o nosso trabalho. E chegamos então ao momento do feedback, né? Que já é uma parte aí consolidada em todas as nossas transmissões aqui pelo canal do LED, onde a gente coloca um Google Formulários, onde você nos dá esses feedbacks, nos dá as opiniões, né? Também as críticas que são super construtivas e nos ajudam também a prosseguir e a evoluir. Tá? Muito obrigado para todos que estiveram conosco até esse momento e até a próxima. Isso mesmo, Ju. É importante, né, para estar validando a presença também. E quem não quiser estar digitando, né, tem a versão também contando ali, ou o aplicativo do QR Code que você tem no celular, ou o próprio celular, alguns também, quando você aponta, ele já faz essa leitura automática. O preenchimento ele é bem rapidinho, como vocês já conhecem, e aí é uma forma de estar validando a presença de vocês no nosso encontro, tá bom? Muito obrigada a todos e até semana que vem. Tchau, tchau. Pessoal, obrigada. Até o próximo encontro. Até mais.